Som, teste, 1, 2. Som, teste.
Boa tarde a todos, então. Vamos dar início a mais uma audiência pública para a demonstração, né, dos relatórios de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2020. Vamos dar início apresentando aqui os dados do relatório de gestão fiscal. E desde já eu quero agradecer a presença de todos, os vereadores presentes, Pintinho, Delei, os funcionários aqui da Câmara, né, e a todos que estão nos assistindo. Nós vamos começar falando, então, do despesa com pessoal. Só um momentinho, vai aparecer ali na tela. Não está abrindo? Isso, essa daí é a parte resumida que mostra todos os valores, né? Então, despesa com pessoal, que ele agrega aí todos os valores gastos no mês de referência, no caso abril, e os 11 anteriores. Então, pega desde março de 2019, né, até abril agora de 2020, comparado com a receita corrente líquida, né, que é as receitas correntes arrecadadas pelo município, deduzido as contribuições para o Fundeb. E a receita corrente líquida foi de 128.460.146,27, sendo que a despesa com pessoal foi de 65.966.210,82, o que representa aí um percentual de 51,35%. Né? É o que mostra que o município ele entrou no limite prudencial, né, que o limite prudencial é de 51,30, e hoje, quando eu falo data de referência abril, nós estamos então com 51,35, 0,5% já dentro do limite prudencial, que já aí entraria naquelas restrições, né, de concessão de gratificação, proibição de hora extra, né, se não estivéssemos nesse momento também que estamos passando de estado de calamidade, que altera também essas normatizações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né. Depois, despesa com pessoal, a gente tem também o demonstrativo de dívida consolidada. A dívida consolidada, ela também é referente ao primeiro quadrimestre, está num valor total de 11.209.936,14. O que acontece? Desse valor, ele é composto por uma operação de crédito com a Caixa Federal, que a gente já recebeu de 5 milhões, mais 5 milhões e 500 com a Desenvolve São Paulo, né? Então dá esses 11 milhões. Só que nesse caso do relatório para a questão fiscal, são deduzidos alguns valores, que no caso é aquilo que se encontra em caixa, o valor que tem em caixa, e em abril, ativo disponível, estava no valor de 23.771.000, né? E também isso deduzidos os réis a pagar. Então a dívida consolidada líquida, de fato, ela está negativa,
no valor de 3.685.439. Então, para vocês entenderem, a gente tem uma dívida de 11.100.000, só que tem em caixa os 23 milhões. Né? E aí, desconsidera a questão de restos a pagar, né, e outras dívidas. De forma geral, a gente tem mais dinheiro em caixa do que a dívida. Tá? Isso para resultado fiscal. Então, por isso que ela aparece negativa, 3.685.000. O que dá um percentual de menos 2,87. Então, o nosso percentual hoje da dívida consolidada está negativo. Isso seria bom para resultados fiscais, menos 2,87, por causa de dinheiro em caixa. Só que o que a gente tem que deixar claro e explicar bem para a população entender, né? Isso para a questão fiscal, a prefeitura está mantendo uma dívida saudável, né? Só que tem que ver o lado orçamentário e o lado financeiro, o dia a dia. Tirando a questão fiscal, a saúde financeira, como técnicos a gente tem que explicar isso aí, tem que deixar claro como que se encontra. Nessa dívida, nesse resultado aqui, não é considerada dívida previdenciária. Hoje a dívida previdenciária, que é a nossa dívida com o Instituto de Previdência, ela está em 15.993.288. Então não está sendo considerado esses 15 milhões. Não está sendo considerado um parcelamento com o Ministério da Cultura, que é considerado despesa intra-orçamentária também, que está no valor de 140.976. Se fosse considerar esses dois valores de dívida, que não entra nesse relatório de dívida consolidada, a dívida da prefeitura em si, ela subiria para 12.448.825. Então, financeiramente, apesar que fiscalmente, parte fiscal, ela está com uma dívida saudável, porque não considera as dívidas intra-orçamentárias. Só que financeiramente, a gente precisa falar que está numa situação complicada, uma situação delicada, porque aí entraria as dívidas previdenciárias de 15 milhões, quase 16 milhões, né, e outros parcelamentos, que nem tem no Ministério da Cultura, que subiria essa dívida para 12.448. Sem falar que esse ano a prefeitura deveria estar pagando um aporte de 8.268.000 para o Instituto de Previdência, aporte previdenciário, né? E por enquanto só pagou 989.000. Então aí tem mais 7 milhões ainda para estar repassando. Se for juntar esses 7.279.000 com os 15 milhões, e a prefeitura já deve para o Instituto, a nossa dívida então subiria para 19.728.470. Então é isso que a gente quer explicar, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, nossa, mas fala tanto de dívida e tal, como que aí está negativo? Uma coisa é resultado fiscal, atender aquilo que a lei de responsabilidade fiscal manda. Outra coisa é a saúde financeira, a situação financeira real, entendeu? Então, para fins de atendimento da lei de responsabilidade fiscal, a gente está tendo uma dívida, disse assim, saudável, entendeu? Está conseguindo prorrogar esses valores, prolongar esses valores sem ultrapassar o limite definido pelo Senado Federal. Só que para a questão financeira do dia a dia, na realidade, hoje o município tudo tende a crer e leva para o caso que vai partir para o parcelamento também desse aporte de 8 milhões, ele estaria com uma dívida de 19.728.000. Tudo bem? Então, isso é o da dívida consolidada. Agora, operações de crédito, nessas operações de crédito aqui, não entra, para esse caso aqui, não entra aqueles valores que a gente citou, só que, como eu já havia dito, esses 11.100.000, ele é referente à operação de crédito, tanto com o Desenvolve São Paulo, quanto com a Caixa Econômica Federal, que hoje está em 100 milhões e 11.100.000 reais, 11.100.239,74 centavos. E também na garantias, o relatório de garantias e contra-garantias, o município não possui nenhuma garantia,
né, não solicitou nenhuma garantia para a União, nem para nenhum ente, então ele não possui dívida por garantias e nem por antecipação da receita orçamentária. Praticamente é isso daí, a parte da gestão fiscal, né, do primeiro quadrimestre, e a gente teria que apresentar como que o município se encontra. Agora a gente vai estar passando para o Diego, está conversando, está falando, ele vai estar passando a parte dos relatórios de execução fiscal, resumidos, que é mais os resultados bimestral, nesse caso referente ao segundo bimestre. Boa tarde. A gente vai começar com um balanço orçamentário, demonstrando a situação que a Prefeitura fechou o mês de abril. A nossa receita corrente, ela teve uma arrecadação até o mês de abril de R$ 56.835.031,95. A nossa receita de capital, a arrecadação dela foi R$ 248.006,32. Desses valores, a gente tem a dedução do Fundeb, que está em R$ 5.159.262,72, que dá um total de receita de R$ 55.803.080,22. Todos esses relatórios que a gente está passando aqui, eles estão todos no portal da transparência e foi publicado também no Diário Oficial no dia 26 de maio. Tá? Para todos que quiserem visualizar. Aquilo lá foi receita. Então agora a gente tem a despesa. A nossa despesa corrente liquidada, que foi realmente o que executou até o mês de abril, despesa corrente R$ 39.730.655,29. A nossa despesa de capital está no valor de R$ 3.520.686,23. E a despesa intra-orçamentária em R$ 4.417.478,12. Tá? Então, se nós pegarmos os 55 milhões da receita menos os 47 de despesa, a gente fechou o quadrimestre com um superávit de R$ 8.134.260,58. Tá? Esse daí é o balanço orçamentário. O próximo, a gente vai para demonstrativo de execução, despesa por função e subfunção. Aqui a gente consegue ver, por departamento, quanto que cada órgão executou de despesa, seja ela empenhada, liquidada. Por exemplo, o legislativo, liquidada até o mês de abril, R$ 738.986,25. A administração da prefeitura, R$ 5.966.433,28. Assistente social, R$ 1.301.626,64. Previdência social, R$ 5.671.050,74. A despesa com saúde, R$ 9.209.637,75. Educação, até abril, R$ 11.418.903,24. Com cultura, não teve nenhuma despesa executada. Direitos da cidadania, liquidado R$ 82.136,29. Urbanismo, R$ 5.510.282,70. Gestão ambiental, R$ 854.945,66. Desporto e esporte, R$ 88.089,27. Encargos especiais, R$ 2.409.249,70.
reserva de contingência. Não houve nenhuma despesa nem empenhada e nem liquidada nesse período. As despesas intra-orçamentárias, o total delas até o mês de abril faz o valor de R$ 4.417.478,12. Então, o saldo de despesa liquidada, R$ 47.668.819,64. Depois o próximo, nós vamos para o demonstrativo da receita corrente líquida. Que aí é em cima dessa receita corrente líquida, que é apurado também os gastos com o pessoal. Pode falar, Alexandre. Só para passar para o pessoal, às vezes aqueles que são de fora não podem não entender, às vezes aí eu ouvi falando o primeiro item que você tinha comentado sobre o superávit que deu orçamentário. E às vezes as pessoas ouvindo podem falar, nossa, mas então está arrecadando bastante, está dando superávit, né? Está sobrando. Esse superávit que o Diego tinha comentado aqui é superávit orçamentário, né? Ele não tem, apesar que envolve a questão financeira, mas o que significa esse superávit? Aquilo que a prefeitura arrecadou, deduz, tira aquilo que ela já gastou, entendeu? Aquilo que já tem nota fiscal. Então, o que quer dizer? A prefeitura está fazendo o possível para conter despesa. Ela está buscando, está se esforçando para manter o superávit orçamentário, para não gastar tudo aquilo que estava previsto no orçamento, tudo aquilo que está sendo arrecadado, porque prevendo a situação que a gente está se encontrando, a situação que a gente está vivendo, né, prevendo queda de arrecadação mais para frente, então está se contendo despesa. Está contendo despesa. Então, aquilo que entrou até agora, né, em relação àquilo que gastou. Então, está segurando. Então, é um superávit orçamentário. Tá? Só para que o pessoal possa entender. Obrigado. A gente vai agora para o demonstrativo da receita corrente líquida. Bom, de receita corrente é um valor total de R$ 153.573.194,02. Isso daí de receita tributária, contribuição patronal, agropecuária, industrial, de serviço, transferências correntes e outras transferências correntes. Só que também a gente tem as deduções dessa receita, que aí entra contribuição dos servidores ao regime próprio de previdência social, a receita de compensação previdenciária, ganhos de aplicação financeira pelo regime próprio e deduções da receita para a formação do Fundeb. Então, essa dedução, o total dela está em R$ 25.113.047,75, que aí a gente chega na nossa receita corrente líquida de R$ 128.460.146,27. O próximo relatório é o demonstrativo da receita e despesa previdenciária. Bom, no plano previdenciário, a receita corrente arrecadada até o mês de abril deu R$ 5.685.403,74. Isso é referente à receita de contribuição dos segurados. E a gente tem um aporte periódico para amortização do déficit atuarial ao regime próprio de previdência social
de R$ 689.058,63, que ele deduz da nossa receita corrente lá em cima. Receita de capital, nós não temos nada. Então, a receita corrente deduzida, o aporte, a gente chega a um total de receita previdenciária de R$ 4.996.345,11. Aí na parte da despesa, da execução da despesa, também a despesa liquidada até o mês de abril, agora de 2020. De benefícios pessoal civil, R$ 5.464.082,30. Se a gente pegar a receita previdenciária menos a despesa, a gente está deficitário em R$ 467.737,19, pela despesa ser maior do que a receita. Quer perguntar alguma coisa? Isso daqui? Bom, no próximo quadro, então, a gente vai para o demonstrativo dos resultados primário e nominal. Nessa questão desse déficit aí previdenciário, esse déficit quem tem que cobrir acaba sendo a prefeitura também. Então, quando isso no exercício chama-se o déficit financeiro, né? Tem o déficit atuarial, que é aquele que considera ao longo de tantos anos, 30, 40 anos, lá para frente, né? Se as receitas do Instituto vai conseguir cobrir as despesas com as aposentadorias e pensões, e tem o déficit financeiro, que é o do exercício corrente. Então a gente vê que no exercício corrente, o que está entrando de receita, né, não está sendo suficiente para quitar as despesas. Isso muito devidamente, provavelmente, vai ser por causa das faltas de repasse dos aportes, né, e das contribuições. Então, no fim, a prefeitura vai ter que arcar com isso aí também, e aí é onde entra os juros, as correções monetárias. Tá? Agora a gente vai para o demonstrativo do resultado primário e nominal. Só para explicar, o resultado primário seria a diferença entre a receita e a despesa, excluindo as contas de receita e despesa com juros. Esse daí é o resultado primário. O resultado nominal inclui as receitas e as despesas com juros. Tá? Então, a receita fiscal líquida, no mês de abril, ela fechou em R$ 51.806.227,92. A nossa despesa fiscal líquida em R$ 40.850.759,78. Então, a gente teve um resultado primário aí que as receitas superaram as despesas fiscais em R$ 10.955.468,14. O resultado nominal, contando com juros, a dívida fiscal líquida, ela perfaz o valor de R$ 50.619.940,04. Então, o nosso resultado nominal ele é negativo, R$ 7.902.370,69. Você quer falar alguma coisa do resultado nominal? Bom, agora a gente vai então para o demonstrativo de restos a pagar. Todos esses demonstrativos que a gente está falando estão todos lá no portal da transparência da prefeitura. Aí a gente está com o demonstrativo do restos a pagar. Liquidados em exercício anterior. Dia 31 de dezembro de 2019, a gente fechou em R$ 13.518.676,13 de restos a pagar liquidados, mas que não tinham sido pagos. Até o dia 30 de abril,
foram pagos R$ 13.273.613,39, sobrando um saldo de R$ 363.507,04. Também no dia 31 de dezembro de 2019, a gente fechou com restos a pagar não processados. Esses restos a pagar não processados são despesas que só foram empenhadas, elas não foram liquidadas, por isso que é não processado. Em R$ 6.070.902,13, houve liquidação até agora, no mês de abril, de R$ 379.852,98, e foram pagos R$ 375.964,05. Sobrando um saldo aí de R$ 5.913.610,28. Então, o total que a prefeitura e o município tem para pagar de restos a pagar, processados e não processados de outros anos, R$ 6.277.117,32. Só lembrar também, Diego, que esses 6 milhões, né, de fato, o que representa aí um compromisso, né, a dívida da prefeitura seria os 363, né, que são os liquidados, quer dizer, foi aquilo que já executou, de fato, já tem a nota fiscal. Esses 6 milhões, quando fala não processado, é apenas o compromisso da prefeitura que tem com os credores, normalmente é de execução de obras, convênios. Então tem o contrato, mas ainda não foi executado o serviço. Então a dívida ainda não se originou, não iniciou a dívida. Então desses 6 milhões, a dívida de fato, de empenhos a pagar, de restos a pagar, seria o 363.507, que são os liquidados, ou seja, processados. É porque esses não processados pode ser que não executa. Ainda a prefeitura abre mão. Então agora a gente vai para o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. É aquele lá, o MD. Bom, a receita de impostos, lá do demonstrativo da receita e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, receita de impostos. Até o mês de abril, a arrecadação foi R$ 13.965.337,75. As receitas de transferências constitucionais e legais dá um valor de R$ 25.796.317,18. Então, o total de arrecadação faz R$ 39.761.654,93. Aí aqui embaixo, no próximo quadro, a gente tem as receitas de transferências do FNDE. A receita realizada até o mês de abril, R$ 1.252.867,60. E receitas de transferências de convênio de R$ 337.390,08. Então, a receita adicional para o financiamento de ensino, ela perfaz o valor de R$ 1.590.257,68. A próxima página, a gente tem a receita do Fundeb. Lá no item 10, receitas destinadas ao Fundeb. Até o mês de abril, R$ 5.159.262,72 de arrecadação, e receitas recebidas do Fundeb, R$ 6.979.196,60. Então deu um resultado líquido das transferências do Fundeb
de R$ 1.819.212,61, porque a receita recebida do Fundeb é deduzida pela receita destinada ao Fundeb, por isso que esse saldo. Agora a despesa com o Fundeb. Pagamento dos profissionais do magistério. Até o mês de abril, R$ 4.825.457,11. Despesa liquidada. Outras despesas, R$ 2.335.033,04. Então, total da despesa do Fundeb liquidada, R$ 7.160.490,15. Na página 3, lá a gente vai ter o percentual de aplicação da manutenção, desenvolvimento de ensino. O nosso percentual que fechou o mês de abril foram 25,18%. O limite constitucional é 25%. Tá? Então a gente fechou um pouquinho acima ainda. O próximo quadro vai ser a aplicação e recursos da saúde. O quadrimestral, de baixo. Não, quadrimestral, aí. Bom, aplicação dos recursos próprios em saúde. Receitas de impostos. R$ 13.965.337,75. A União transferiu R$ 9.990.998,90 e transferência do Estado deu R$ 15.805.318,28. Então, o total de arrecadação até o período, R$ 39.761.954,93. A despesa que o município empenhou até o mês de abril, o total foi de R$ 7.599.638, que faz um percentual de 19,11%. Isso daqui em cima da receita própria, que é referente aos... Isso, referente... Está em cima das receitas próprias. As despesas liquidadas foram de R$ 5.363.922,84, que aí é o que o Tribunal de Contas considera de execução na saúde, que deu 13,49%. O limite constitucional é 15%, está quase chegando. E a despesa paga de R$ 3.897.696,08, que aí o percentual equivale a 9,80%. Esse valor aqui é só referente às receitas próprias, tá? Porque nós temos também gastos com saúde do que vem do governo federal, do governo estadual. Esse mínimo aqui é só com relação aos recursos próprios. Quer falar alguma coisa? Então, acabou. Bom, então... Era esse daí o que a gente tinha que apresentar. Tratamos aí tanto do relatório de gestão fiscal, das metas quadrimestrais, quanto dos bimestrais. E a gente dá por encerrado essa audiência. Vamos estar passando para o Márcio, né, técnico contador aqui da Câmara, para ele dar sequência na audiência de elaboração da LDO. Muito obrigado. E todos esses relatórios aqui, eles estão lá no portal da transparência da Prefeitura. Tá? Qualquer um pode ter acesso. Obrigado aí pela atenção.
Bom, agora dando sequência, vou apresentar a LDO. Até pedir uma ajuda para o pessoal aqui do Executivo, da Prefeitura, que eles que montam a LDO e preparam e fazem os critérios de cálculos, né? E a LDO nada mais é do que a diretriz, lei das diretrizes orçamentárias, é um início aqui para o orçamento de 2021, que depois com a LOA é consolidado isso e os valores para execução em 2021. Temos ali os números. Eu comparei 2020 com 2021. É um pouco difícil comparar isso diante da pandemia, não sabemos como que vai acontecer com a arrecadação do município, mas é com base nesses números aqui que as unidades aí, o pessoal que mexe com o orçamento tem que mandar os seus orçamentos para a prefeitura até 31 de julho para eles consolidarem na LOA. Eu destaco duas informações. A primeira seria ali a questão das emendas impositivas. Esse percentual de 1,2, que dá um valor de 1,5 milhão, que os vereadores aí vão ter que fazer as suas emendas para o orçamento e o Executivo ficar obrigado a executar essas emendas aí no orçamento. Um outro ponto da lei é a questão do percentual que foi alterado de 10% para 15%. Então, o orçamento ele não é engessado, 100% engessado. O prefeito ele pode alterar esse orçamento, só que ele não pode alterar 100% do orçamento. Então, fica em 15% o limite dessa alteração. Falando dos valores em si, então tem ali o programa e unidade orçamentária, e valores são, bem dizer, autoexplicativo. Cada unidade aí tem que montar seu orçamento e apresentar e enviar para o Executivo consolidar. Esse número sofre um reajuste ou não? Ô Márcio, então, como a gente estava conversando, né? O que acontece? Uma peculiaridade esse ano foi essa questão da pandemia, com a previsão aí de queda de arrecadação. A metodologia que a gente utiliza, nem quando a gente apresentou a audiência da LDO, lá em abril, e tentou explicar, passar isso aí para o pessoal, como a gente fez essas previsões com base, a gente tinha um resultado de março, a gente apresentou em abril, então a gente tinha um resultado da arrecadação e despesa até março. Como que a gente faz? A gente pegou o que arrecadou e o que gastou até março de 2019 e depois faz o que arrecadou e o que gastou de abril a dezembro de 2019. Essa diferença percentual entre abril e dezembro até março, entre abril e dezembro e março, vamos supor, deu um percentual aí de 1%, 2%, entendeu? A gente joga agora em 2020, pega o que arrecadou e o que gastou de janeiro a março e joga esse percentual que deu ano passado, a gente joga esse mesmo percentual para esse ano, para tentar manter essa tendência. Como no mês de março não tinha muitos dados concretos ainda, nada de fato, de concreto, a gente tinha algumas publicações de órgãos oficiais e estavam falando na questão da queda de até então, naquela época, de 5%, mais ou menos, nos repasses, entendeu? A gente, em cima depois de ter aplicado esse percentual do ano passado, a gente jogou esse outro percentual de expectativa de queda, né? A gente coleta esses dados dos órgãos oficiais, imprime e deixa junto lá, né, como memorial de cálculo, e a gente aplicou essa redução. Só que como a gente não está tudo muito assim incipiente ainda, não tem como saber, o que a gente resolveu fazer para não ter problemas? Manter o mesmo orçamento para o ano que vem, manter o mesmo orçamento desse ano, né? E aí, na hora da elaboração da LOA, que vai ser lá para julho, como as coisas já vão ter andado mais, dá para saber mais
ou menos assim, melhor, já saber melhor como que vai estar as coisas, entendeu? Questão de projeções, de previsões, aí a gente elaboraria na LOA, no projeto de LOA, na proposta, o orçamento, de fato, como que ele ficaria para o ano que vem, e solicitaria para o Legislativo a alteração da LDO. Porque não tem como a gente passar, vai ficar tanto, entendeu? Primeiro porque está muito no início do ano. Abril fica muito no começo, muito cedo para a gente estipular valores, entendeu? Fazer expectativas, tendências. E também por causa da situação. Então a gente resolveu assim jogar o mesmo valor para esse ano, até que a gente tenha mais ou menos uma melhor condição de saber como que vai se comportar a questão de previsão, de arrecadação, de queda de receita, entendeu? Para poder, na LOA, aí sim, na lei orçamentária, passar os valores, né? E aquilo que precisar mudar, a gente pede a solicitação da alteração da LDO, para deixar de acordo com a LOA. Foi assim que a gente fez a metodologia de cálculo. Mas é bom. E com base, mesmo assim, com base nesses valores, o pessoal tem que montar os seus orçamentos. O Alexandre até explicou, em meio à pandemia, e a situação que está o país, o município, os estados. Tem uma possível ou provável redução de receita, então nós vamos ter que ter um orçamento bem enxuto. E aqui o destaque seria mesmo para a emenda impositiva, Câmara Municipal, que vai ter o orçamento dela. Depois em parte de infraestrutura administrativa, as unidades aí, o gabinete, secretaria, cada uma com seus valores, algumas com reduções, outras com aumento. A Secretaria Municipal da Administração aí uma redução de 23%, de 9 milhões para 7 milhões e 300. A Secretaria Municipal da Fazenda também uma redução. Questão da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente, também vai ter uma redução aí, tendo uma redução. Fundeb diminuindo aí 10%, ensino fundamental infantil 7%. Aqui houve uma divisão entre o Fundeb, questão do ensino infantil, desenvolvimento do ensino infantil, uma divisão aí do Fundeb e o ensino fundamental infantil, na unidade orçamentária que vai receber esses valores. O ano passado ficou só em Fundeb, este ano aí está dividido, praticamente o mesmo valor. A questão da alimentação, quase que o mesmo valor aí, uma redução de 1%, de 9 milhões 700 para 9.600. Um outro destaque, Secretaria Municipal do Esporte, Cultura e Turismo, uma redução aí de 40%. Desenvolvimento e Planejamento Urbano aí, Secretaria Municipal de Obras. Se me permite, essa redução que houve no Ministério, na Secretaria de Cultura e de Esporte, é porque devido esse ano agora a gente está com obras, alocadas no orçamento. Como o ano que vem não estava previsto, entendeu? Pelo menos por enquanto, na elaboração da LDO, se no orçamento, até o orçamento, vier alguma previsão, a gente coloca. Então, por isso que houve essa redução. Praticamente ela é composta por obras. E grande parte também das reduções, pode perceber, o que acontece? Esse ano, a gente teve aí a injeção de recursos financeiros através de operação de crédito, entendeu? Para o ano que vem não tem essa previsão. Por isso que, então, como tinha aquela operação de crédito, as outras áreas, as outras secretarias teriam mais recursos disponibilizados para eles poderem utilizar. Como o ano que vem, por enquanto, não está previsto nada disso, então, retira-se uma fonte de recurso, os outros vão ter que diminuir também. Então, grande parte aí, 10 milhões, de diminuição. Dando continuidade aqui, questão de obras, serviço público e habitação, tem um aumento aí. Fundo Municipal de Assistência Social, uma redução aí de 5%. Fundo Municipal de Comunicação Social, 8% aqui, questão de gestão social, do programa. O Instituto de Previdência aí, aumento de 7%, 21 milhões para 23 milhões. Os demais, pouca movimentação. Gestão da Saúde, Fundo Municipal da Saúde,
um aumento aí de 3%. Atenção básica, média e alta complexidade e vigilância, os mesmos valores para o orçamento 2021. E no final aí, da LDO, um aumento só de 2%, comparado à LDO do ano anterior. E acho que é isso. Sim. Bom, se ficou alguma dúvida aí das apresentações, o pessoal pode mandar e-mail para câmara@jales.sp.leg.br. E aí a gente recebe os e-mails aí e encaminha para o pessoal responsável para responder. Ok? Queria agradecer aí a todo mundo, agradecer ao pessoal aqui do Executivo que veio fazer a apresentação e até a próxima.